Boa noite. Enfrentar a morte é uma situação difícil e não costuma ser discutida entre famílias. Uma especialista em Sorocaba trabalha com esta realidade. Em ritmo lento, é assim que a microempresa de salgados voltou a funcionar. O trabalho e a fé de Fernanda a ajudam na recuperação dia após dia, desde que ela seguiu para a Santa Casa e deu luz ao filho Lucas Emanuel. A gestação de 9 meses foi saudável e, mesmo assim, Fernanda voltou para casa sem o filho. Até agora, ela não teve resposta por parte da Santa Casa sobre o que realmente aconteceu. O caso foi parar no Ministério Público. Estou ansiosa para saber o desfecho, né? O que eles apontaram de irregularidades, né? O porquê do que aconteceu realmente, né? Em fevereiro, o Noticidade mostrou o problema. Fernanda sentiu dores do parto, foi internada, mas o bebê não voltou para casa. Morreu dentro da Santa Casa depois de sofrer paradas cardíacas. A família afirma que houve negligência por parte do hospital, onde Fernanda foi internada 26 horas antes do nascimento. A família acionou advogados e solicitou à Santa Casa todo o prontuário do dia do nascimento e também da morte do bebê. O documento foi entregue depois do prazo e com erros. Veio incompleto, né? A parte de que ele estava na UTI, que ele faleceu, a parte de óbito não estava em minhas mãos. Como se a criança fosse só mais um número na mortalidade infantil. E então isso dói. Dói muito porque ele foi tão planejado. Fernanda segue em luto pela perda do filho. Tiraram o meu direito de ser mãe por uma negligência, por um erro que agora ninguém quer assumir. A perda de um filho é uma das dores mais fortes, segundo esta psicóloga especialista em luto. A primeira dor seria a perda de uma mãe, né? Perder um filho ou uma filha. Em segundo lugar, o esposo, né, ou a esposa. Segundo a psicoterapia do luto, a tristeza desencadeada pela perda real ou simbólica dura em média até 2 anos. O luto, processo de aceitação, já foi considerado doença e, portanto, tratado como tal. É claro que o luto precisa ser expressado. Então, o choro, às vezes o recolhimento, a pessoa quer ficar um pouco sozinha, ela quer guardar alguns objetos relacionados à pessoa que não está mais aqui. Isso tudo deve ser respeitado. A gente precisa apoiar, precisa dar suporte. Nós não podemos esquecer que, por ser um processo que leva até 2 anos, né, a gente não pode abandonar essa família. Além da dor de enterrar o filho logo após o nascimento, Fernanda sofre ainda com a falta de apoio do poder público. Não é fácil, além de você passar pela perda que foi, ainda você não ter essa ajuda, esse auxílio que eu esperava que eu ia ter. A Polícia Rodoviária apreendeu um carro com aproximadamente 6.000 relógios contrabandeados na rodovia Castelo Branco, em Boituva. A carga vinha do Paraguai seria levada para a capital. 2 homens que estavam com a mercadoria foram detidos e permanecem à disposição da Justiça. O veículo e os relógios foram encaminhados à Polícia Federal de Sorocaba. 4 pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam cair em uma ribanceira na Castelo Branco, em São Roque. De acordo com a Polícia Rodoviária, o veículo perdeu o controle e capotou várias vezes. Um homem foi resgatado com ferimentos moderados e outros 3 em estado grave. Frequência nas tentativas de fuga faz com que a credibilidade do sistema de internação para menores infratores seja questionado. E é o caso em Jundiaí. Vamos ver a reportagem. A Fundação Casa de Jundiaí fica perto do bairro dos Fernandes, Corrupira e Jundiaí Mirim, na rodovia Vereador Geraldo Dias, a aproximadamente 5 quilômetros da cidade de Louveira. Em todo o estado de São Paulo, são 59 unidades como esta. A Fundação Casa de Jundiaí trabalha com a capacidade máxima, são 64 internos. As medidas socioeducativas são aplicadas a adolescentes de 12 a 21 anos incompletos. Nas ruas, muitos acham que o aumento no número de menores envolvidos com o crime
não tem solução. Não sou a favor de pena de morte, mas a prisão perpétua está bem boazinha. As tentativas de fugas constantes podem ser o principal fator para essa falta de credibilidade na recuperação. A última foi no momento em que os menores iam para o alojamento, por volta das 9 horas da noite da última segunda-feira. 5 funcionários foram rendidos, 4 deles ficaram feridos. 5 adolescentes começaram o movimento, que acabou 2 horas depois com mais de 20 envolvidos. Foi a 5ª tentativa de fuga só este ano. Outros afirmam que propostas mais severas no sistema prisional poderiam mudar essa realidade. Diminuindo, né, a pena da menoridade, né? Ou seja, aí há uma solução nesse sentido, né? E as autoridades serem mais rígidas, né? Mas parte da solução deveria vir de casa. A solução está dentro de casa, né, os pais, né? A partir do momento que essa família tem a consciência de educar essa criança, acompanhando a sua vida, eu acho que não adianta, depois de adulto, a gente querer culpar o governo. Primeiro a gente tem que achar uma solução com os pais. É o que pensa essa psicóloga. O meio em que o adolescente vive interfere e muito nas escolhas que ele faz. A história de vida da pessoa, às vezes ele teve um problema muito grande de infância e foi abandonado, a gente vê muito isso. A família é desestruturada, ele não teve também sucesso na escola, ainda mais como está a educação agora. O governo poderia investir melhor assim, na educação, que isso seria uma forma de prevenir tudo isso. Pensando no futuro, a PAIM, Pastoral de Atendimento e Integração do Menor, oferece atividades para crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos. São mais de 20 voluntários e 10 funcionários que atendem a 70 meninos e meninas. São várias atividades oferecidas, pedagógicas, de informática, artesanato, além de parcerias que garantem aula de natação e futebol. A gente confia que com o trabalho eles possam fazer escolhas boas, melhores para eles e que eles possam alcançar a cidadania, que possam ter uma vida digna, né, com trabalho, lazer. Nós faz bordado, joga futebol e faz natação. É muito legal vir aqui, eu gosto, aí a gente aprende muitas coisas aqui. Ezequiel, de 13 anos, é um dos alunos que está há mais tempo na PAIM. Eu gosto daqui porque aqui eu conheço quase todo mundo e gosto de todos eles. E o Ezequiel emocionou a auxiliar a fazer uma pergunta. O Ezequiel perguntou, por que eu nunca falto? Aí eu falei, é porque eu gosto muito do que eu faço aqui, muito mesmo. Para ela, a oportunidade de ensinar os jovens e de aprender com eles mantém a esperança de que o futuro pode ser longe do crime e das drogas. Cada dia você vai vivenciando a vida deles também, não só pedagógico, e sim o dia a dia com a família. Às vezes as meninas chegam, professor, hoje não foi legal em casa, aconteceu isso. Então vai além da sala de aula, bem além. Dedicação. Um homem morreu depois de trocar tiros com a polícia no bairro Ponte São João, em Jundiaí. De acordo com a PM, os 2 homens entraram armados e roubaram um posto de combustíveis. Os suspeitos levaram dinheiro e alguns documentos dos frentistas. A polícia chegou ao local e, na fuga, houve a troca de tiros e um dos bandidos foi baleado e morreu. O outro ainda continua foragido. O Tribunal de Justiça de São Paulo aumentou mais 30 anos de prisão a pena do homem que matou a facadas 2 crianças, uma de 9 e outra de 10 anos, em Sorocaba. A decisão foi tomada depois de um recurso do promotor de justiça Carlos Alberto Scarance Fernandes. O crime foi em 2011 e o condenado Wellington Temistocles tinha sido condenado inicialmente a 30 anos de prisão. Ele confessou que estava sob o efeito de drogas quando cometeu o crime. Segundo informações da polícia, Wellington teria entrado na casa para furtar R$70. Ele disse que iria usar o dinheiro para comprar mais drogas.
Foi encontrado no bairro Carafá, em Votorantim, o carro usado na explosão de 9 caixas eletrônicos em 2 bancos de alumínio. Segundo a polícia, dentro do carro foram encontrados mais de R$ 4.500 em dinheiro, além de 4 gavetas de caixas eletrônicos. Do lado de fora, no chão, estava uma dinamite que foi detonada pelo Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT. Até agora, ninguém foi preso e o carro foi guinchado. Programação especial marca o dia de Santo Antônio em Sorocaba. A procura foi pelo grande bolo que esconde medalhas com a imagem do santo casamenteiro. O veneno não lhes para mal. Por quê? Porque ele estava com Deus. Igreja lotada desde a primeira missa às 7 da manhã. Durante o dia, foram 6 iguais a esta. Então eu diria 2 pontos são fundamentais para nós. Toda a programação especial é para celebrar o dia de Santo Antônio, que dá nome à paróquia no bairro Árvore Grande. É a única igreja Santo Antônio, é quase que um santuário, a gente poderia dizer. Ele nasceu há 818 anos em Lisboa, Portugal, com o nome de Fernando de Bulhões. Depois mudou para Antônio e desde então lutou pelos menos favorecidos. Quando Santo Antônio encontrava uma moça pobre que queria casar, mas não podia porque não tinha o dote, o famoso dote, ele corria atrás de quem pudesse ajudar para que aquela moça casasse com a pessoa que ela amava, porque corria risco de casar com quem não amava. A morte, aos 36 anos, na Itália, tirou dos fiéis a companhia de Santo Antônio, mas não a devoção que continua há quase 1000 anos. Toda a vida fui devota de Santo Antônio desde criança. Então, quando chega o dia de Santo Antônio, a gente tem que vir agradecer, né? Eu acho que Santo Antônio está abençoando a minha família, a minha vida, graças a Deus, meus filhos e meu marido. Padroeiro dos pobres, santo que ajuda a encontrar objetos perdidos. Mas é a fama de casamenteiro de Santo Antônio que faz movimentar bastante a igreja neste dia tão especial. Durante todo o dia foi feita a bênção do famoso bolo de Santo Antônio. Possam experimentar em suas vidas a saúde do corpo e da alma. Foram recheados 3.000 quilos. São 43 como este, de 72 quilos. Voluntários se revezaram para atender tantos fiéis. 1000 medalhinhas foram distribuídas em centenas de pedaços. Segundo a tradição católica, quem acha uma delas não escapa do casamento. O ano passado eu encontrei a medalhinha e consegui casar. Minha cunhada estava também querendo casar, comprei para ela e hoje ela está casada. Rosane estava disposta, veio de ônibus de outro bairro e comprou 43 pedaços. E olha que a esperança de casar não foi o único motivo do esforço. Está levando um monte de bolo para quem é? Para todos nós, para a família, para os nossos amigos. Fila grande para comprar o bolo. Gente que veio pedir por um casamento ou agradecer a bênção. Há 4 anos atrás eu estava muito triste, sozinha. Daí eu vim pedir para ele que eu queria um companheiro para mim. Ele trouxe para mim. Veio agradecer? Veio agradecer. A sexta-feira deve ser de sol e nuvens em toda a região. Em Sorocaba, as temperaturas ficam entre 15 e 27 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Alumínio, as temperaturas variam entre 13 e 25 graus. Jundiaí tem mínima de 14 e máxima de 27. Cesário Lange tem mínima de 15 graus. Em Salto, as temperaturas ficam entre 15 e 28 graus. Agora vamos falar de uma moda retrô. Muitos pensam que eles estão fora de circulação, mas os discos de vinil fazem sucesso e por isso tem até artista do momento fazendo questão de estar na capa dos bolachões.
São mais de 300 discos na coleção desse professor de filosofia. Ela é formada basicamente por rock nacional e internacional. Mas a vontade de comprar os LPs não nasceu pela música, foi por conta do preço mesmo. E vi que o vinil era muito mais barato que o CD. E eu olhava assim nas lojas, pô, o CD tava 30, 25, 35, 20. E o disco de vinil ao mesmo tempo tava 4, 5, 3, 2. Mas aí já sabe, né? Depois do primeiro, segundo, terceiro, virou praticamente um vício. Ele começou a ver vantagem nos vinis. Neles, o professor não compra só a música. Acho que a arte é fundamental, assim, pro cara que aprecia o vinil, curte ver a capa. Se tiver um encarte, melhor ainda. Tem a arte de colocar o disco para tocar, lavar o disco também, que é muito legal. Você tira poeira, tira risco. E esse é um dos motivos pelo qual os clientes vêm a essa loja de discos em Sorocaba. Tem muita coisa que está em vinil, ela nunca saiu em CD. Muitas coisas nunca foram lançadas no Brasil. E na época do vinil, na década de 70, o Brasil foi despejado muita coisa no mercado. E os discos estão aí. De acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Disco, o último ano em que o Brasil teve sucesso nas vendas foi em 1993. Na época foram vendidas 17 milhões de cópias. Só que a partir daí, o disco perdeu espaço no país e praticamente entrou em extinção. Só que uma boa notícia aos colecionadores é que essa realidade deve mudar. De acordo com o Instituto Norte-Americano especializado em música, a venda de vinil em 2012 cresceu 17% se relacionada ao ano anterior. A recuperação nas vendas foi tanta que a loja deixou até um espaço só para os discos de vinil. E essa volta por cima tem muito a ver com a queda na venda dos CDs, que foram os substitutos do bolachão na década de 90. O CD caiu em discreto. Qualquer um grava, qualquer um faz, junta, faz um papelzinho, tira o xerox. O disco não, você tem o encarte, você tem a letra, você tem o artista, a arte de capa. Então, tudo no vinil, ele é mais sedutor, ele é mais romântico. E se engana quem pensa que esses discos com cara de passado tocam só músicas antigas. As produtoras já fazem lançamentos em vinil de artistas do momento. Adele, Katy Perry, por exemplo, mesmo os artistas de outras décadas ganham novos álbuns, como Michael Jackson. O proprietário da loja, que viveu intensamente os dois ciclos, tanto do CD quanto do LP, lembra que a diferença do disco não é só na aparência. Para ele, o som do vinil é muito melhor. O som do vinil é mais encorpado, com grave mais presente, graves, médios e agudos atuando mais, entendeu? É diferente, é melhor. Falando em som, até quem vive dele já trocou o computador das músicas digitais pelos LPs. Esse minha aprendiz estendendo a mão, cigarro, me dá um cigarro. Me identifiquei bem com isso daí, comecei a comprar mais discos, eu já tenho em torno de uns 500 discos, mais ou menos. E a galera, você sentiu diferença? Sim, a galera curte, tem muita gente que nunca ouviu o som analógico, né? Já cresceu ouvindo o som digital. Então sente a diferença, né? E quem diria que um dia os vinis voltariam? O Noticidade termina aqui, fica agora com o SBT Brasil e amanhã cedinho, às 7 horas, confira o Noticidade de Manhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite.